Aí está, Genésio Júnior, de volta. Prazer recebê-lo aqui. O Genésio, lembrando, o Genésio também é advogado. O Genésio é jornalista, mas também é advogado. Falar advogado, Genésio, essa semana, foi uma semana que o jornal Dia News trouxe duas figuras muito importantes, né? Hoje é quinta, foi na quarta, na terça a entrevista, Nenê? Na terça com a ministra? Terça-feira, Genésio, nós conversamos com a futura ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a desembargadora Eliana Chaves, esteve conosco aqui, foi sabatinada no Senado, se acompanhou, claro, e esteve conosco aqui falando um pouco da história dela e também do que ela pretende desenvolver lá no Tribunal Superior do Trabalho, somente em relação a esses temas mais atuais, trabalho intermitente, a longa distância, enfim, essas modalidades novas que ainda não são tão contempladas com a legislação. E hoje acabamos de conversar com o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José de Ribamar Oliveira, fazendo um balanço aí da gestão e também falando de temas polêmicos relacionados ao judiciário, inclusive eleição. Então, para você que é advogado, foi só dar uma olhada aí para você ver as entrevistas, foram interessantes. Meu grande amigo, saudade de você, rapaz. Uma semana que você não pôde dar semana passada, seja bem-vindo, viu? Não, na semana passada não foi possível, meu querido amigo Douglas. Peço perdão a você, aqueles que nos acompanham. Boa tarde a todos. É um prazer inenarrável, para usar um termo bem jurídico, né? Estou meio um pouco rouco hoje. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com todos aqueles que estão conectados com a gente aqui. Genésio, começamos então a contagem regressiva para a posse? Sem dúvida. Hoje, inclusive, foi a primeira postagem do presidente eleito, né? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente destacando isso, né? Que era a contagem regressiva para a posse dele, né? A posse para cumprir o terceiro mandato de presidente da República. Ele, presidente eleito, que pela primeira vez na prática despachou hoje no CCBB. Eu fui lá, vi na hora que ele chegou, acenou para a turma, entrou lá, se reuniu com sindicalistas, né? Ele tá com a proposta, viu, Douglas, diferente do que a gente sempre ouviu falar do sindicalista, né? Porque o sindicalista, por natureza, ele trabalha na política chamada do win-to-win, como diz os ingleses, né? É o ganha-ganha, né? Ganha a empresa, ganha os sindicalizados, né? E, na verdade, a nova lógica do sindicalismo passa também pela nova inteligência que as empresas estão vivendo, né? Então, o presidente eleito fez uma postagem dizendo que era fundamental se preparar para o novo tempo, gerando emprego a partir de novos mercados. Então, a gente não sabe como é que o presidente Lula, que é um sindicalista da antiga, né? É bom lembrar que ele perdeu o dedo, né? Mexendo como torneiro mecânico, então ele é da época em que as indústrias tinham chamada chão de indústria, que hoje não existe nas indústrias, né? Elas são todas automatizadas, né? É outra lógica da indústria do Brasil e no mundo, né? Então, ele é um sindicalista do tempo antigo, né? Ninguém sabe como é que Lula vai lidar com essa questão, né? Aí no Brasil, aí em Teresina, aí no nosso Piauí, o serviço público ainda é a atividade econômica mais destacada, mas nos locais onde a atividade econômica é mais no setor privado, eu acho que está crescendo também muito no Piauí, especialmente na área de serviço, né? Tem outra lógica, né? Então a gente tem que ver como é que o presidente eleito vai lidar com isso, né? Vai lidar com isso. No atual governo, inicialmente surgiu, o Ministério do Trabalho estava acoplado com o Ministério da Previdência ao Ministério da Economia. Aí o presidente Bolsonaro, para fazer os ajustes dele, acabou dividindo, né, tirando do Ministério da Economia o Ministério do Trabalho e Previdência. E agora a gente não sabe como é que vai ficar, né? Na verdade, tem vários grupos aí, inclusive hoje foi mais um dia de reunião de grupos lá no CCBB. A gente não tem contato com esse pessoal dos grupos, a não ser quando eles vêm falar com a gente. Mas o presidente eleito esteve lá para conversar com eles e poucos falaram, além da possibilidade da discussão sobre o salário mínimo, nada mais do que isso. É um momento novo da economia nacional, né, Douglas? Nós sabemos muito bem, nós que não somos velhos, mas também não somos bebê, a gente sabe como era antes e como é hoje, né? Então, muita coisa mudou, as relações de trabalho mudaram completamente, né? Muita gente ligada ao sindicalismo é contra a reforma trabalhista, mas ao mesmo tempo fica difícil a gente imaginar hoje que as pessoas têm um único trabalho pelo resto da vida, como era antigamente, né? Bem, mudou muito. Vamos ver como é que o presidente eleito, depois de 20 anos que ele foi eleito a primeira vez,
como é que ele vai se relacionar com isso. Só para a gente informar o nosso telespectador, que está todo mundo querendo saber, todo mundo se perguntando, até a imprensa também. Mas eu pergunto a você, em relação ao ministério, o primeiro ministro que vai ser anunciado é o nordestino? Na prática já foi, né, Douglas? Já foi anunciado, é o pernambucano Zé Múcio Monteiro, que eu conheço há mais de 23 anos, foi deputado federal aqui por várias legislaturas. A origem dele é do velho PDS, né, sucessor da Arena, né, Douglas? Zé Múcio Monteiro, certamente, na prática, pode até ser que sejam anunciados outros junto com ele, mas na prática foi o primeiro confirmado, ministro confirmado, Zé Múcio Monteiro, que vai ser certamente o ministro da Defesa, né? Ele já aceitou e ele deverá ser o ministro da Defesa. Agora, o que é interessante, Douglas, é que o seguinte, você falou que o Nordeste foi o que deu votação maior para o presidente Lula proporcionalmente. Mas, na verdade, Zé Múcio Monteiro está indo não por ser nordestino, mas porque é preparado para o jogo político, né? Eu costumo brincar, alguns amigos meus sulistas do Centro-Oeste ficam chateados, mas eu costumo dizer que quem faz política no Brasil são agentes políticos, notadamente, de 3 regiões do Brasil, né? Que é o Nordeste, que é Minas Gerais e São Paulo, né? Os outros são meio que coadjuvantes. É chato dizer isso, mas é só você ver no histórico da política nacional como eles são coadjuvantes. Nesse processo último nacional, nós tivemos agora 2 candidatas do Mato Grosso do Sul, mas foi algo absolutamente fora da curva, né? Mas, tradicionalmente, os políticos dessas 3 regiões são os que são mais notáveis. Zé Múcio Monteiro, que já estava aposentado do Tribunal de Contas da União, é um político conservador, né, mais amigo do presidente Lula, foi secretário de Políticas Institucionais no chamado início do segundo governo de Lula, e ele vai assumir certamente o Ministério da Defesa. Os militares já todos aprovaram, né? O próprio vice-presidente eleito, o atual vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, que é uma das lideranças dos militares conservadores, né? Já aqueceu nesse sentido. Agora falta só alguns detalhes para a definição, porque o presidente Lula está querendo anunciar Zé Múcio Monteiro com todo o primeiro comando do Exército, né, que é exatamente o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante das Forças Armadas. Mas, na prática, mais uma vez, o Nordeste sendo protagonista e sendo o primeiro, na prática, ministro indicado do presidente Lula. Vamos para o nosso terceiro assunto, que esse é um assunto que aí é de bastidores mesmo, bem bastidores, mais do que os bastidores que você já trouxe até agora. Há muito tempo, logo depois, mas bem depois mesmo da vitória do presidente eleito Lula, logo em seguida começou-se a se discutir a PEC da transição, que era para viabilizar aqueles projetos já anunciados durante a campanha pelo presidente eleito. Aí, o relator geral do orçamento é o piauiense Marcelo Castro, senador do MDB. Mas nós temos lá o Wellington Dias, senador eleito, que é um homem de muita influência com o presidente eleito Lula, que foi designado pelo presidente eleito para discutir, para conversar, dialogar, para viabilizar essa PEC, viabilizar essa questão orçamentária. Mas aí, Genésio, vamos sair um pouco do lado da matemática, dos cálculos, e falar aí do protagonismo na cena política nacional. Quem é que, no final das contas, digamos, foi mais protagonista nessa história? Está falhando novamente o som. Não dá para... Vamos ver aí, porque é importante esse assunto também. Vê se o Genésio está me ouvindo aí. Agora estou. Genésio, no final das contas, quem foi mais protagonista aí na PEC? Marcelo Castro ou Wellington Dias? Douglas, como a gente combinou que essa pauta ia ser discutida, eu tenho ideia do que você está colocando. Desculpa. Que você está colocando, eu não ouvi o final da sua colocação, mas para a gente não perder o clique, basicamente o que a gente tem visto nas últimas 1 semana e meia é um protagonismo maior do senador Marcelo Castro, né? Marcelo Castro, que é o relator do orçamento de 2023, a chamada Lei Orçamentária de 2023, né? E também foi o primeiro signatário, como a gente diz aqui, tem uma lógica aqui do Congresso
mas que aí também no Piauí existe, onde tem congresso, onde tem parlamento, isso funciona, chamado primeiro signatário, aquele que primeiro assina, né? Ele foi o primeiro signatário da PEC, né, da chamada PEC, que inicialmente foi chamado PEC da Transição, aí o próprio governo passou, o novo governo passou a chamar de PEC da Bolsa Família, e a oposição começou a chamar de PEC fura-teto, né? Basicamente, ele foi o primeiro signatário, né? Ele defende, inclusive, a proposta de 175 bilhões de reais, mas o que acontece? Nos últimos dias ele ganhou uma relevância em contrapartida, o senador eleito, o Hélio Dias, que é o encarregado de orçamento na chamado grupo de transição, né, e do Conselho Político da Transição, ele meio que deu uma sumida, né? Agora, na verdade, Douglas, não foi meio que uma perda de prestígio do senador eleito Hélio Dias. É porque o senador eleito Hélio Dias é muito habilidoso, é a marca dele, a habilidade, né? E a gente costuma brincar que quando, apesar de Teresina não ter mar, mas quem conhece mar sabe que quando a onda é muito grande é bom mergulhar, deixa a onda passar. Então estava tendo uma disputa dentro do PT, com referência já à indicação de ministros, isso ficou muito claro nas últimas 2 semanas, e ele deu uma mergulhada, né, e deixou Marcelo Castro atuar, né? Inclusive ontem, Marcelo Castro, numa ação de muita habilidade, ao aprovar o relatório preliminar do orçamento de 2023, ele incluiu uma aprovação de uma nota técnica que vai permitir que o orçamento de 2023, já aprovado no seu relatório final, quando houver a aprovação da PEC, né, e tudo indica que será aprovada a PEC ainda esse ano, eu acredito, ela, assim que ser aprovada, ela já vai ser incorporada à lei orçamentária de 2023. É uma estratégia regimental que ele conseguiu aprovar dentro do seu relatório preliminar, um jogo de muita habilidade, coisas do dia a dia aqui de Brasília, viu, Douglas? Mas que na prática, para o bom entendedor, para você aí, que fica meio que embaralhado com todas essas siglas, números e referências do jogo político, na verdade o que a gente percebe é que Marcelo Castro está sendo muito habilidoso para que, quando for aprovada a PEC, e tudo indica que será, a coisa funcione lá mais fácil na lei orçamentária de 2023. Eu acredito, Douglas, aí é uma sacada minha, é que a partir da semana que vem, o senador Hélio Dias vai ter uma participação maior. Agora, por quê? Porque na semana que vem começa, na prática, a tramitar a PEC 32, né, o número da PEC 32 de 2022, que é exatamente a PEC do abono do salário família, né? E, na verdade, a partir da sua tramitação, eu acredito que ele, como senador eleito, e tudo indica que ele vai, inclusive, participar, mesmo não tendo sido empossado, né, das discussões com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque lá no Senado como funciona assim, né, que é o senador Davi Alcolumbre, né, que foi reeleito também, é senador do União, lá do Amapá, foi presidente do Congresso Nacional, inclusive quer ser ministro, viu, Douglas? Quer ser ministro. Tudo indica que ele vai dar uma pressinha na PEC, até para que ele vire ministro. Sabe como é que é, né? Todos têm interesse, Douglas. Todos têm interesse. Então, eu acredito que na semana que vem, o senador eleito Hélio Dias vai ter uma participação maior nessa discussão da PEC. Eu acredito que isso vai ficar mais claro. Eu acho que, nesse momento, foi o momento de Marcelo Castro. A partir da semana que vem vai ser muito o momento de Hélio Dias. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que os piauienses continuam em destaque, né, Douglas? E quando não é lá, é o nosso ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que aqui é lá das suas pernadinhas lá no Twitter, né? Hoje ele já deu as dele, né? Já deu uma criticada, já deu umas alfinetadas, aproveitou e fez as suas críticas, está no seu dever. Agora vai ser complicado por lá, viu, Douglas? Porque o partido dele, o progressista, que ele é o presidente, né? Não tem como ficar contra o governo, Douglas. Por quê? Porque o governo vai apoiar a candidatura de reeleição de Arthur Lira, né? Que é do Progressistas, né? Que na prática, depois que Ciro Nogueira deixar a Casa Civil, vai ser o nome mais importante do partido, com mandato, né? E com representação. Então, ficaria muito difícil para o progressista declarar oposição ao governo eleito, porque Arthur Lira vai ter o apoio do PT na sua reeleição para o comando da Câmara dos Deputados. Então aí vai ter vamos acompanhar os detalhes desse estique-puxa aí envolvendo
os piauienses, né? Tanto os novos governistas como os atuais governistas. Vai ser animado. E olha, eu queria aproveitar e convidar você, coloca na tela aí, convidar você para acessar o www.politicareal.com.br, que é o site onde você encontra o Genésio Júnior, uma equipe vastíssima de jornalistas competentes, experientes. Se der para colocar aí na tela, vamos colocar na tela rapidinho aí a home do Política Real, Alisson, para as pessoas que estão em casa acompanharem. Você acessa, está aí na sua tela, o www.politicareal.com.br. Está aí na tela, ó, o site Política Real. A manchete do momento é: a tinta da caneta só enche. Então, o interessante do site Política Real é que você tem matérias, tem várias matérias. Agora, você tem muitos artigos e muitas análises importantes para você entender o momento político vivido pelo país e por vários estados, cobertura também de vários estados brasileiros. Aí você tem o podcast do Genésio, que é diário, de segunda a sexta, podcast que é reproduzido em mais de 150 rádios em todo o Brasil. Você tem também vídeos, tem um site especializado em política, 100% confiável, site que já tem uma história, que já é conhecido, e que hoje, no mundo de fake news, principalmente quando o assunto é política, você tem que ter uma fonte segura de informação, que você possa confiar. Está aí na tela, www.politicareal.com.br. Eu vou dar uma dicasinha para você, viu? Uma dica para você que está nos acompanhando. Faz o seguinte, você vai lá, faz o seu cadastro no Política Real, é fácil. Você faz seu cadastro lá, só colocar seu nome, seus dados lá, preenche o formuláriozinho, pronto. Aí você acessa a parte de áudio, por exemplo, e faz o download diário do comentário do Genésio e reproduz aí em vários grupos de WhatsApp. Reproduz aí nos grupos de WhatsApp que você tem aí em todo o estado do Piauí, né? Todas as cidades do Piauí. Né? Importante essa colaboração. Meu amigo, obrigado. Um grande abraço, viu, Genésio? Prazer ter você de volta. Lembrando também, a que você tratou aí do nosso podcast, pode ser encontrado também na Spotify, Agência Política Real. No Spotify, Agência Política Real, você também pode acompanhar. O bom de quem acompanha esses aplicativos é que você pode lembrar, e na hora que é feita a postagem, você recebe um torpedo, né? E você pode ouvir também o nosso comentário lá, que está no Spotify, Agência Política Real. Ok, Douglas, muito obrigado e até o próximo encontro, na próxima quinta-feira. Até a próxima quinta, meu amigo. Um grande abraço a todos aí. Política Real.